live transmitida por suas redes sociais, a deputada federal Júlia Zanatta relatou a experiência na CPAC, Conferência Conservadora dos Estados Unidos, da qual participaram também os ex-presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump. Ao falar sobre o discurso de Trump, a deputada relatou que o ex-presidente americano chamou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos de Departamento da Injustiça e apontou que passará a utilizar o mesmo termo para falar do ministro de Lula, Flávio Dino. Zanatta disse: "Vou passar a chamar o Flávio Dino de ministro da Injustiça, pois ele só quer descumprir a lei, atacar nossa Constituição, atacar nossas liberdades individuais. Então ele é o ministro da Injustiça. É o cara que o Lula botou lá para realizar todas as injustiças que existem no mundo contra o ser humano. Ele está lá para fazer. Ele não está para brincadeira." A deputada disse: "É óbvio que com o comunismo vem muita coisa ruim. Caça liberdades, liberdade de expressão, liberdade de legítima defesa, tudo que é tipo de liberdade os comunistas vão caçar." A deputada alertou: "A esquerda é extremista. A esquerda não quer a nossa liberdade. A democracia que eles falam é a ditadura do pensamento único que eles quiserem implantar. E se você se levantar e perguntar qualquer coisa, eles vão te difamar, vão te humilhar, vão perseguir a sua família, eles vão atrás da sua liberdade." Zanatta lembrou que Trump foi acusado de ser o mandante da chamada invasão ao Capitólio e comparou com os atos do dia 8 de janeiro no Brasil. Ela questionou: quem não quer investigar? Ela lembrou que já foram obtidas assinaturas para a instalação de uma CPMI, mas a esquerda está pressionando para que as assinaturas sejam retiradas. A deputada disse: "Por que eles não querem? Porque eles se beneficiaram desses atos." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 20 meses, a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu vou... Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é... Hoje é dia 5 ou 6? 5. Acho que foi 4. Dia 5 de março. Eu tô em Washington, D.C. Na verdade, eu tô em Maryland, né? Aqui perto de Washington, D.C., no hotel onde foi o evento. Eu vim na quinta-feira pra cá, vim de última hora, viajei de última hora e vim para o CPAC,
aqui nos Estados Unidos, né? O evento que eu mostrei pra vocês aí. Um evento que eu já tenho participado por muitas edições. Já vim aqui no CPEC. Ô, mãe, dá um tempinho aí, por favor. No CPEC... já vim no CPEC nesse mesmo lugar em 2020, quando também visitamos o Olavo de Carvalho. Estava na minha segunda visita para ele. Então, o que acontece? Mãe, depois tu termina, por favor. Depois tu termina. Daí, a minha mãe não para de se mexer e eu não consigo me concentrar. Daí eu tô pedindo pra ela parar. Obrigada, mãe. Muito obrigada. Tá bom. Só um pouquinho, deixa eu dar o iPad pra ela. Se contrariar, duas mulheres aqui não vai dar certo. Então, foi muito legal ter vindo. É sempre bom fazer networking, mostrar a situação do que tá acontecendo aqui aí no nosso país, no Brasil. O Eduardo Bolsonaro faz isso muito bem e muita gente fala, debocha das viagens dele, mas existe um fundo do porquê, existe um porquê eles debocham dessas viagens do Eduardo Bolsonaro, mundo afora. Porque a esquerda sabe da importância disso. Eles sabem o quanto ele está mostrando, né, fora do país, a realidade do que acontece no país. Porque se a gente depender do que a grande mídia pinta do Bolsonaro ou do governo Bolsonaro, a nossa imagem vai ficar muito ruim, né? Então ele tem feito esse trabalho e tem feito um trabalho de excelência nesse sentido. E é muito importante, pessoal. A gente não pode viver no Brasil como se fosse uma ilha, né? O que os outros países pensam do nosso país reflete muito, né? Inclusive ontem eu fiquei pensando, né? Gente, como essas questões geopolíticas são importantes. E às vezes a gente fica no dia a dia da política brasileira, né? Que são muitos ataques dia e noite, né? Às vezes você acaba se perdendo desse assunto que é tão importante. Como eu fiz num vídeo ali que eu apresentei pra vocês, existe uma agenda global, né, esquerdista, de domínio. Que a gente sabe disso, né? Quem acompanha outros influenciadores aí, alguns políticos, sabe disso. Então ontem, vendo as pessoas falarem, quem discursava ali, todos que discursaram, Trump inclusive, parecia que a gente estava falando da história do que está acontecendo no Brasil, né? E aqui eles têm as instituições muito mais fortes que a nossa. Liberdade de expressão para eles aqui é uma coisa inegociável. Segunda emenda, que fala da questão das armas, é uma questão inegociável para o povo americano. E mesmo aqui, a esquerda tem conseguido avançar. A Constituição deles aqui é desde 1789 e teve poucas emendas, né? Diferente da nossa, que é uma Constituição gigante, prolixa, né? Que trata de diversos assuntos que, ao meu ver, não precisariam estar ali, né? Deveria ser mais enxuta também. E a nossa Constituição muda muito, tem muitas emendas. Então, mesmo aqui, eles têm conseguido avançar. E o Trump falou várias coisas ontem no discurso dele. Eu até anotei algumas coisas aqui, né? Porque ele tava debochando do Biden. Ele é muito bom em deboche, inclusive. E aí ele tava debochando do Biden, porque ele tava falando: quando eu era presidente, nenhum país tomou outro país. Nenhum país invadiu outro país. E agora vários problemas estão acontecendo pelo mundo todo, né? E eu acho que o Biden nem percebeu, diz ele, né? Porque o Biden tem né? O pessoal fala aqui que ele já tá meio velhinho e tal, né? Então os republicanos falam muito que ele não percebe as coisas, enfim. E o que o Trump falou que ele fez quando ele era presidente? Ele falou em Policy of Peace Through Strength, que é paz através da força. Então ele, como presidente, demonstrava força e tinha paz,
né? Que isso é muito óbvio. Então, ele disse, o Trump, ele já está anunciando oficialmente que quer ser candidato novamente o ano que vem, 2024. A eleição dele foi em 2016, quando ele se elegeu. Daí em 2020 ele concorreu, né, e não ganhou, numa eleição estranha. E agora ele está dizendo que vai ser de novo candidato a presidente em 2024. Ele tem que passar pelas primaries, né, que aqui tem isso. Mas estava conversando com alguns republicanos que estavam presentes no CPAC e eles falaram que ele provavelmente vai ganhar facilmente. Que vai ter outro concorrente, que é o governador da Flórida, DeSantis, eu acho, mas que os republicanos que estavam ali presentes avaliaram, segundo a avaliação deles, ainda não é o momento do DeSantis, que ele seria um excelente presidente, mas acham que não é o momento do DeSantis. E por que eu tô falando tudo isso? Júlia, porque a gente já tem tanta coisa pra saber do Brasil, mas por que a gente tem que saber algo dos Estados Unidos? Porque isso muda muito, muito o nosso cenário, tá? Muda muito o cenário brasileiro, né? E mundial, na verdade, mas óbvio, né? E o Brasil é uma importante peça de tudo isso. O Trump falou ontem no discurso dele? Eu acho muito engraçado que ele chamou o Departamento da Justiça deles aqui, né? Departamento da Injustiça, ele chamou, né? E agora eu vou passar a chamar o ministro Flávio Dino, que eu chamava ministro comunista da Justiça, eu vou chamar ministro da Injustiça, porque esse cara até agora não falou em combater crime organizado, nada. Ele só quer descumprir a lei, atacar a nossa Constituição, atacar as nossas liberdades individuais. Então ele é o ministro da Injustiça, é o cara que o Lula botou lá pra realizar todas as injustiças que existem no mundo contra o ser humano. Ele tá lá pra fazer. Esse cara, ele não tá pra brincadeira, esse ministro da Injustiça, ou ministro comunista da Justiça, porque daí comunista você já não precisa falar que é injustiça. Porque é óbvio que com o comunismo vem muita coisa ruim, vem caça a liberdade de expressão, liberdade legítima de defesa, tudo que é tipo de liberdade os comunistas vão caçar, e esse cara já mostrou que veio pra caçar. Mas voltando ao discurso do Trump, né? O Trump falou que ele vai impedir uma terceira guerra mundial. Ele falou ontem no discurso dele que, como presidente, ele vai, através disso que ele chamou de Policy of Peace Through Strength, que ele vai impedir uma terceira guerra mundial. Que mais? Ele falou muito, o discurso dele foi bem longo, tá? Eu parei de contar, tava em 1h40. Ele falou muito em comunismo, socialismo, marxismo. Chama a esquerda de... A gente não pode mais chamar a esquerda de esquerda. É extrema esquerda. Esquerda é extremista. É extremista. A esquerda não quer a nossa liberdade. A democracia, mentira. A democracia que eles falam é ditadura do pensamento único que eles quiserem implantar. E se você se levantar e perguntar qualquer coisa, eles vão te difamar. Eles vão te humilhar. Eles vão perseguir a sua família. Eles vão atrás da sua liberdade, né? Então a gente não pode... não tem diálogo. Não é que a gente não queira diálogo. Eles não querem diálogo com a gente. Eles sempre falam. Eles nos chamam de fascistas, sendo que nós defendemos a liberdade. Eles que defendem mais Estado. O fascismo defendia mais Estado. E quem defende mais Estado é a esquerda. Nós defendemos menos Estado, enfiando o dedo nas nossas decisões, em casa, na família, nos nossos negócios, enquanto que eles querem mais Estados, mais proibições, mais burocracia, mais dificuldade para empreender, querem acabar com o Uber, querem acabar com tudo que facilita a nossa vida, porque eles não querem te dar liberdade, eles querem você escravo, em todos os sentidos. Então, para todas as minhas amigas que chamavam a gente de conspiracionistas, você estava errado. Tá na hora de começar a fazer que nem a grande mídia e se desculpar. Não tem aquelas pessoas liberais, né, mais assim... não, se resolver a economia, tudo tá resolvido. Os materialistas puros que acham que só resolvendo a economia tá tudo resolvido. Não. Se resolver a economia, não está tudo resolvido.
Nosso problema na nossa sociedade também é cultural, é moral. Querem destruir os nossos valores. Ah, por que político tem que ficar falando dessas coisas de costume? Porque tem. Porque eles estão se metendo dentro da sua casa. Da nossa casa, da minha casa. Entendeu? Que mais que o Trump falou? Ah, ele falou que ele foi acusado, né? Ele falou que teve um momento que falaram que iam prender ele e que depois começaram aí vasculharam toda a empresa dele. Vocês sabem que o Trump é um homem de muita grana, né? Ele até riu uma hora. Ele falou assim, quando eu resolvi entrar pra política, o pessoal me falou, você tem certeza que você vai fazer isso com a sua vida? Ele falou, não, deve ser legal ser presidente. E ele viu, né, que teve a vida dele vasculhada, que ele foi muito atacado, assim como o presidente Bolsonaro. Ele foi muito atacado. E ele falou que teve um momento que falaram que iam prender ele. Lembra que baniram ele das redes sociais, Twitter, que acusaram ele de ser o mandante do dia 6 de janeiro da invasão do Capitol Hill, né? Engraçado, né? Foi bem parecido. 6 de janeiro, aí foi 8 de janeiro. Muitas coisas foram descobertas após o 6 de janeiro que tinha infiltrados. Será que a história tá se repetindo? Porque quem é que não quer investigar o 8 de janeiro? Nós conseguimos assinaturas na Câmara e no Senado Federal para uma CPMI, Comissão Mista, entre Senado e Câmara dos Deputados. E quem que está querendo impedir, quem que está mandando deputados retirarem assinaturas, ameaçando deputados? Sim, tem deputado retirando a assinatura do MDB, do União. Estão recebendo pressão do governo para retirar a assinatura. Quem que está pressionando? A esquerda. Por que o Flávio Dino não quer a CPMI? Por que o Lula não quer a CPMI? Não, eles usaram o dia 8 de janeiro como bandeira para nos criminalizar, para nos chamar de... para prender um monte de gente inocente. Por que eles não querem? Porque eles se beneficiaram desses atos. Eles se beneficiaram. E nós vamos descobrir se eles sabiam. Para mim tá bem claro. Mas nós vamos sim investigar. Então o Trump falou que foi acusado do que o filho do Biden fez. Teve o escândalo lá dos laptops, né? Enfim, tá sendo investigado aqui também. Chamou o Biden de frouxo, o Trump falou do escândalo, né, da retirada das tropas americanas do Afeganistão, em que eles esqueceram 85 bi em equipamentos bélicos. Esqueceram não, deixaram 85 bi em equipamentos bélicos no Afeganistão. E teve um termo que eu aprendi aqui ontem, que é o Rhino, R-I-N-O, que o Trump usa muito esse Rhino. O que é o Rhino? É Republican in name only. In name only. O que ele quer dizer? Porque tem uma parte do Partido Republicano, que é o partido dele, né? Aqui é Republicano Democrata, que é o partido dele, e os republicanos aqui são conservadores, democratas são progressistas, vamos dizer assim. Tem uma parte dos republicanos que também não apoia o Trump, certo? Então ele chama eles de Republican in name only. Eles só são republicanos no nome, é isso que ele quer dizer. Que eles não têm a luta dos patriotas, dos republicanos de verdade. E nós também temos isso no Brasil. Pessoas que se dizem ou se acham de direita, mas quando é pra defender os nossos valores, não só defender, porque você não pode só defender da boca pra fora. Você tem que, no momento que você se torna uma pessoa pública, com expressão, né, as pessoas começam a olhar pra você e você tem que viver aquilo realmente, né? Então, você não pode ser hipócrita. Então, nós também temos esse problema no Brasil. Muitas pessoas que se dizem de direita, né, e tal, isso e aquilo, Deus, Pátria, Família e Liberdade, mas na hora de brigar por Deus, Pátria, Família e Liberdade a fundo, não o fazem. E então, pessoal, foi muito bom ver aqui o presidente Bolsonaro participando do CPEC. Ele já tinha participado de um CPEC no Brasil, no que foi em Brasília, né? O que eu fui em Brasília, ele estava presente. Depois ele participou no CPEC Campinas, onde eu palestrei, mas ele fez uma video call. E agora, primeiro CPEC dele, americano,
muito bem recebido pelo Trump, por todos os políticos que estavam aqui. E ele falou de tudo que ele fez. Então é isso, pessoal. Vamos ficar atentos a esses avanços da esquerda que, sem querer, dominam a mente de muita gente, tá? Então, tem vários livrinhos aqui que eu peguei, ó. Standing for Freedom Center. Equality, A Dream for Patriots e A Mask for Tyranny. Igualdade, um sonho para os patriotas e uma máscara para a tirania. Embaixo da pregação de igualdade, né? Quem prega igualdade, melhoria de um mundo, sonho de um mundo melhor, sempre tem uma tirania envolvida, galera. Então, para o bem, para a sua vida, para o bem. Então, vamos cuidar, certo? Então, amanhã já estou voltando pro Brasil. E essa semana tem a Semana da Mulher, né? É o Dia da Mulher, dia 8 de março. Estaremos atentos aí a tudo que vai passar na Câmara dos Deputados, certo? Eu acabei de fazer um vídeo até para o PL Mulher de Araranguá. Convido sempre mais mulheres a participarem da política. Mulheres de verdade, mulheres femininas, né? Mulheres mães, donas de casa. Acabei de encontrar também aqui um carro, depois eu vou mostrar pra vocês, vou editar um vídeo. Mães pela Liberdade, aqui dos Estados Unidos. Elas são republicanas, patriotas, e elas viajam os Estados Unidos todo, conversando com mães que defendem os nossos valores e princípios, mães conservadoras para a manutenção da família, né? Enfim, de Deus, dos princípios cristãos. Então, eu defendo sim que mais mulheres participem da política, mas existe um movimento feminista que está sequestrando todas as pautas das mulheres, certo? Que não permite espaço para pautas importantes para as mulheres que não são submissas e que não se enquadram dentro da caixinha do feminismo. E quando você não se enquadra dentro da caixinha do feminismo, você é atacada, você é humilhada, você não é aceita, certo? Então, eu irei apoiar sim pautas projetos de lei que defendem de verdade a mulher. Agora, não vem com esquerdismo pra cima, disfarçado, né, pelas entrelinhas, e nós vamos anunciar, mostrar para o público como tem pegadinha nesses projetos que dizem defender a mulher, certo? Porque nós queremos defender de verdade a mulher, a vida, a liberdade, e não segregar, né? E não colocar alguém acima de outro. Somos todos brasileiros, né? Homens, mulheres, independente de raça, cor. Então essa divisão só traz prejuízo à sociedade, ressentimento, ódio, briga. Nós queremos sim estar no mesmo patamar de todo mundo, certo? De homens. Queremos sim mais mulheres na política, mais mulheres de verdade, femininas, mães, donas de casa, médicas, advogadas, enfim, diaristas, enfermeiras, mulheres guerreiras que, assim como eu, estão prontas para o combate de verdade, pela vida, pelos nossos direitos, pela nossa família, pelas nossas crianças. Teve outra coisa que eu achei interessante aqui no CIPEC que falaram: direitos dos pais, parents' rights. Sim, estamos tendo que falar sobre direitos dos pais, porque o Estado quer sequestrar, né? Quer pegar tudo pra ele e mandar na sua prole, nos seus filhos. Nós não podemos permitir isso. Teve alguma atualização na lista de assinaturas da PDL? Teve. Amanhã eu vou postar mais uma atualização. Beijos da Grazi de Mão da Fumaça. Beijos.
Outra questão que eu queria pedir para vocês é força total, pedir, marcar outros deputados que ainda não assinaram o nosso requerimento de urgência para barrar os decretos desarmamentistas do Lula. Essa luta tá bem difícil porque o Dino, como eu falei, o ministro da Injustiça, o caçador de liberdades, o ministro comunista e o Lula estão atacando com tudo um dos nossos pilares aí de uma sociedade saudável, que é a questão da legítima defesa. Da legítima defesa. E no mês da mulher, na semana da mulher, no dia da mulher, muito importante que a gente trate disso, sabe? Porque eles falam tanto em empoderamento feminino, o feminismo fala, direitos das mulheres, mulheres independentes, mas quando uma mulher se levanta para de fato ser independente e conseguir se defender, né, de um agressor, de qualquer tipo de violência ou defender a sua família, eles não querem. Eles não querem uma mulher armada. Eles não querem uma mulher com uma arma dentro de casa. Eles querem o bandido armado, mas não a mulher. Eles querem proibir as mulheres de se defenderem de agressores. Assim como eles falam, querem criar leis de abuso, mas na hora de botar abusador na cadeia com mais tempo, elas defendem o desencarceramento. Entendeu? Então nós vamos falar sobre esse assunto. O direito da mulher se defender de qualquer tipo de violência. Não é a Semana da Mulher? Dia 8 não é o Dia da Mulher? Então por que uma mulher não pode se defender? É o que o Dino tá fazendo. O Dino tá impedindo uma mulher de se defender. O Lula tá impedindo uma mulher de se defender. Defender de bandido que estão à solta. Santa Catarina registrou muito aumento de furto, roubo. Então, vamos falar sobre isso. Um abraço e amanhã estarei de volta. Um abraço, fiquem com Deus e que Deus nos proteja, abençoe, ilumine nessa caminhada que não é fácil, mas graças a Deus, energia não me falta.